Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Cruzos, esse quadro do canal em que, como o próprio nome diz, a gente estabelece aqui uma encruzilhada. A encruzilhada para nós tem um sentido muito bom, né? Porque é o lugar em que caminhos são abertos, o lugar em que as possibilidades surgem, onde se achava que não havia possibilidade. E esse Cruz é um Cruz muito especial, porque, em primeiro lugar, porque eu vou falar sobre direito, mas numa perspectiva bastante diferente. Vou falar com juristas, uma conversa entre juristas, mas juristas diferentes, né? Pessoas que estão dispostas a pensar o direito para além do direito, que acredito eu que é o único lugar que se possa pensar o direito de uma maneira complexa, sofisticada e de acordo com os problemas que o direito encerra. E o segundo motivo que me deixa muito feliz de fazer esse cruze é o fato de que estou eu com duas pessoas que reputo muito especiais. Especiais para mim, pessoalmente, porque as admiro profundamente, são pessoas que têm um compromisso não só com o estudo, com o direito, mas um compromisso com a transformação do mundo, com o mundo melhor. E falo aqui dos meus amigos, dos meus queridos camaradas, os professores, né, Luiz Felipe Osório e Rubens Casara, a quem eu tenho uma grande honra de receber aqui no Cruzos. Professor Luiz Felipe Osório, muito obrigado pela sua presença. Professor Rubens Casara, muito obrigado, viu? Vocês são pessoas incríveis, maravilhosas, e quero agradecer a presença aqui no canal. Obrigado, Silvio. Eu agradeço o convite. Satisfação estar aqui ao lado de vocês. Prazer meu participar desse bate-papo, dessa encruzilhada, para discutir temas tão interessantes e tão importantes hoje em dia, em especial diante dessas crises que nós estamos lançados. Perfeito. Então, só para falar um pouquinho, né, sobre vocês, eu quero apresentar, embora a fama de ambos os preceda, né, como se costuma dizer, mas eu quero dizer aqui que o professor Luiz Felipe Osório, ele é professor adjunto de Direito e Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutor em Economia Política Internacional pela UFRJ, também autor de livros como Imperialismo, Estado e Relações Internacionais e diversos artigos publicados pelas editoras Quartier-Latam, Lumen Juris e tantos outros, né? Já o Rubens Casara, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, membro fundador do Movimento da Magistratura Fluminense pela Democracia, membro da Associação Juízes para a Democracia e autor de livros importantíssimos como A Era Pós-Democrática, né, em que ele fala sobre a crescente adesão à extrema-direita no país e fenômenos do populismo bolsonarista. Só para situá-los aqui, vocês fazem parte de uma série que eu estou fazendo aqui no canal sobre neoliberalismo, né? Sobre o que é o neoliberalismo, a partir de várias perspectivas, né, que do ponto de vista disciplinar, né, podemos dizer assim, que é falar a partir da psicologia, falar a partir da sociologia, da antropologia, do direito, como é o caso aqui. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para ambos, né? O que é o neoliberalismo olhado pela perspectiva do direito? Bom, Silvio, falando aqui para você, né, para todos e todas, a gente pensar no neoliberalismo a partir da perspectiva do direito, isso remete imediatamente para os nossos tempos de faculdade, né, o nosso primeiro contato com o direito. Tanto eu quanto você e Rubens somos de uma geração em que a gente sentava nos bancos da faculdade e escutava louvas à Constituição Federal e escutava que o direito era um sistema puro, era um sistema que não se conectava com as outras ciências, era um direito era um sistema que se bastava em si próprio. Qualquer coisa que saísse da técnica normativa não cabia ao jurista responder, pois provavelmente era um assunto da política, ou um assunto da economia, ou um assunto de qualquer outra área. E o jurista, dentro dessa especialidade, dentro dessa setorização das ciências humanas e sociais, ele só respondia aquilo que cabia ao jurista, ou seja, cabia ao direito que estava dentro de uma lógica específica da norma. É importante ter isso em mente, porque
Porque, com isso, o jurista valoriza o seu objeto, valoriza o direito, porém não entra em outras discussões. Quando se falava em neoliberalismo, para mim, por exemplo, que fiz faculdade ao longo dos anos 2000, se pensava que era algo próprio da economia ou algo próprio da política, que não cabia ao direito tratar disso. Quando, em verdade, nós vamos descobrindo que tratar do neoliberalismo não cabe apenas ao direito. Falar do neoliberalismo é falar do nosso cotidiano, da nossa realidade concreta, falar daquilo que projetamos para o nosso futuro, das nossas ambições de emprego, das nossas ambições de profissão, e falar das subjetividades que vão nos constituindo, né, daqueles sonhos que temos, daquelas ambições que vamos construindo em nossa cabeça. Então, o neoliberalismo ele é fundamental para ser debatido em todas as searas da vida. E nós precisamos, de imediato, apagar essa cortina de ferro que vai baixando e dividindo as ciências humanas e sociais como se elas fossem compartimentos isolados sem a devida comunicação entre elas. As ciências humanas e sociais são um todo, e a partir daí que nós precisamos olhar. Logo, o direito é, sim, uma ciência impura, no sentido de que a sua compreensão precisa estar conectada com a economia e com a política e com todas as searas que envolvem tanto a interna quanto a internacional, para que ele possa ser bem compreendido. Talvez essa seja a primeira lição que hoje que muitos que vão sentando nos bancos das faculdades de direito vão aprendendo, sobretudo na prática cotidiana do direito. Para você, mestre Rubens Casara, o que é pensar o direito em conexão com o neoliberalismo? Querido, eu tenho partido de uma ideia de neoliberalismo como uma racionalidade. Mais do que uma teoria econômica nascida no final da década de 30, década de 40, com Mises, depois Hayek, ou Becker nos Estados Unidos, mais do que uma governabilidade, como quis Foucault em 73, quando ele escreve lá O Nascimento da Biopolítica, eu tenho pensado o neoliberalismo como um certo modo de ver, de compreender e atuar no mundo. E essa racionalidade ela se caracteriza por tratar tudo e todos como objetos negociáveis a partir de cálculos de interesse, visando o lucro ou obtenção de vantagens pessoais, recorrendo à imagem de empresa e à lógica da concorrência. Então, essa racionalidade ela vai colonizar o direito. Vai haver uma colonização do direito, e o direito é posto a serviço da racionalidade neoliberal. Uma racionalidade que tem comprometimento, que se compromete com apenas aquele 1% da população a que Chomsky chama de super ricos. Uma racionalidade que vai produzir todo um imaginário, um conjunto de ideias, um conjunto de imagens, toda uma normatividade que tem como marco a ilimitação, mas sempre visando atender aos interesses dos detentores do poder econômico. E é essa racionalidade neoliberal que produz mudanças não só na aplicação do direito, como na própria percepção do que é o direito e para que serve o direito. Então, vocês estão colocando uma coisa interessante aqui, olha só, ambos, né? Quando o Luiz Felipe Osório fala desse não isolamento do direito em relação em relação às outras ciências, a gente está falando do direito como relação social que inevitavelmente ocorre no interior também de outras relações que não são apenas as relações jurídicas. Estamos falando, portanto, de um complexo relacional do qual o direito faz parte. E nós estamos falando de história, né? Ou seja, como o direito e as concepções do direito, que o Rubens completou aqui, são transformadas ao longo da história, né? Embora nós juristas caiamos na tentação de pensar que o direito ele permanece sempre o mesmo, né? Desde as suas origens. Mas tanto a concepção de direito, e eu pensava isso também, isso veio das outras conversas, como todos se conectam, né? A própria concepção a concepção de empresa, Rubens, que você muito bem falou, né? Aqui, as pessoas gerindo a sua vida como se empresas fossem,
né, uma coisa do Dardot e Laval, que eles explicitam muito bem. Então veja que a concepção de empresa do neoliberalismo não é a mesma concepção de empresa do Fordismo e dos períodos anteriores. Então muda-se a concepção de empresa. A ideia, porque muda-se a relação também entre Estado e sociedade civil. Eu acho que esse é um dos pontos fundamentais. O neoliberalismo ele implica numa transformação, né, dessa relação entre Estado e o que a gente chama de sociedade civil e entre as pessoas também, né, os indivíduos que interagem na sociedade civil. O Walter Lippmann, né, que é um dos grandes mentores do neoliberalismo, ele tinha inclusive uma divergência com o Hayek, né, que o considerava um grande mestre, mas o Walter Lippmann dizia o seguinte, olha que interessante, Rubens e Luiz Felipe, ele dizia assim, devia-se abandonar essa ideia do liberalismo clássico, né, de que o mercado ele é uma criação natural, o laissez-faire, laissez-passer, essa ideia tem que ser abandonada, porque inclusive isso fragilizava o livre mercado, e o mercado tem que ser entendido como uma construção jurídica, olha só, um quadro jurídico que vai permitir, inclusive, o que ele chamava de um intervencionismo liberal para manter o livre mercado, para livrar o mercado das suas fragilidades, né? Então, nesse sentido, eu quero continuar perguntando para o Rubens, depois eu quero fazer uma outra pergunta para o Luiz Felipe, que é o seguinte, Rubens, se você tivesse que falar aqui para o nosso público do canal que nos assiste agora, o que você considera quais são as principais mudanças que a concepção de direito nos trouxe diante dessa ambiência neoliberal, ou seja, diante dessa mudança no regime de acumulação e no modo de regulação, o que a gente poderia dizer que são as principais mudanças trazidas pelo neoliberalismo quando a gente pensa no direito? Qual que é o papel do direito no neoliberalismo, resumindo a pergunta? O direito passa a ser percebido como um instrumento a serviço do detentor do poder econômico. A racionalidade neoliberal, como você bem disse, ela produz mudanças no Estado, na sociedade e no indivíduo. Cada vez mais o indivíduo passa a atuar a partir de quadros mentais que nós poderíamos chamar de paranoicos ou, na melhor das hipóteses, perversos, ou seja, sem reconhecimento da existência de limites às suas ações ou reconhecendo a existência de limites, gozando ou violar esses limites, no caso da perversão. Na sociedade, desaparece o laço social. Né? Cada vez mais a pessoa passa a se relacionar com o outro, tratando o outro, ou como uma empresa concorrente, ou como um objeto a ser utilizado. Então, a pessoa se vê como empresário de si, vê o outro como um concorrente a ser vencido, ou um inimigo a ser destruído, ou um objeto a ser utilizado para obter vantagens pessoais. E no Estado, a mudança é profunda. Você tem, nitidamente, uma reaproximação verdadeiramente pornográfica entre poder político e poder econômico e o desaparecimento dos limites rígidos ao exercício do poder, em especial do poder econômico. Então, nós temos cada vez mais, por exemplo, os direitos fundamentais sendo percebidos como obstáculos à eficiência do mercado ou à eficiência punitiva. Porque a eficiência punitiva do Estado também interessa ao detentor do poder econômico. Ali, o Estado está funcionando no exercício do controle dos indesejáveis. Primeiro, os pobres, depois, os inimigos políticos desse projeto político. Os inimigos desse projeto político. Aquele que se coloca como uma espécie de obstáculo a esse processo. Então, a mudança que a racionalidade neoliberal produz no direito é profunda. O próprio direito deixa de ser um instrumento de uma potencial concretização de interesses das partes e passa a ser um instrumento de controle social daqueles que não interessam aos olhos dos detentores do poder econômico. O lawfare está aí para demonstrar isso. O que é o lawfare? A utilização do direito como uma arma de guerra contra o inimigo. E o inimigo, nesse caso, é todo mundo que não atende, que não interessa ao detentor do poder econômico. O pobre, porque não tem capacidade de consumo,
e a partir das mudanças também estruturais na economia, sequer serve de mão de obra barata no processo de produção, na medida em que a economia está cada vez mais se tornando uma economia improdutiva, ou seja, não produz riqueza, busca produzir capital a partir do próprio capital, estou falando aqui do rentismo. E, além do pobre, todo mundo que se coloca, de alguma maneira, como um obstáculo ao projeto neoliberal. Pode ser uma liderança de oposição, pode ser um funcionário público, uma liderança social, um membro importante ou destacado de algum movimento social. Ele é automaticamente endemonizado e pode passar a figurar como objeto da persecução penal do Estado, como objeto do direito utilizado como instrumento de guerra ao inimigo. Exatamente. Eu ia inclusive usar essa palavra, a lógica da guerra, né? A lógica da guerra que é uma lógica também que está dentro da própria concepção de mercado que o neoliberalismo encerra, porque vejam que nas construções do liberalismo clássico, a ideia de que o mercado é um lugar em que se busca a produção de um consenso, a partir do contrato social, dos pactos, né? Então vejam que a ideia fundamental é a ideia de consenso, né, que inclusive está na filosofia moderna. A ideia de mercado, o modelo de sociedade civil, o modelo de sociedade de uma maneira geral, que o neoliberalismo ele constrói, está dentro da lógica da concorrência vista como guerra. Então o direito, na verdade, me parece aquilo que vai propiciar a construção de uma racionalidade concorrencial, de guerra, e será utilizado como instrumento político, justamente fundamental, um instrumento, né, jurídico político contra os indesejáveis, né, ou seja, aqueles que estão aquém da concorrência, e também contra os críticos, os inimigos. E isso é tão duro, né, de pensar como as próprias subjetividades, né, a própria subjetividade ela vai sendo construída a partir dessa lógica de guerra, e também de destruição do opositor, né? Então você vê o que acontece nas redes sociais, né? Com essa dinâmica dos cancelamentos e coisa do gênero, né? Como isso vai sendo introjetado, né? Como isso vai constituindo o indivíduo a partir de um processo de autogestão de si mesmo, né? Como se a empresa fosse. Agora, Luiz, você é um estudioso, um estudioso do direito internacional, né? E aí, conectando isso com o que o Rubens falou agora, esse processo de dinamitação, né, e de decomposição da democracia e dos direitos humanos, tem um autor que eu sei que você gosta, que inclusive você, e muito lhe invejo por isso, você conhece pessoalmente, né? Um dos meus autores preferidos, Joachim Hirsch. O Luiz Felipe Osório é um cara que entrevistou o Joachim Hirsch. Olha só que privilégio, né? Do Hirsch e dele, dos dois tiveram muito privilégio, puderam conversar. O Hirsch, ele fala uma coisa, Luiz, que eu fico muito intrigado, né? Que inclusive me rendeu até algumas discussões, as pessoas não entendem muito bem. Ele fala que uma das coisas que ajudou o neoliberalismo a destruir a democracia, né, a fragilizar a democracia, podemos dizer dessa maneira, a democracia liberal, e também a deixar os direitos humanos cada vez mais frágeis, né, é o que ele chama de internacionalização do direito. As pessoas não entendem, porque quando você fala isso, a pessoa fala assim, mas o direito internacional é uma coisa tão boa, é tão legal e tal. Mas é que o Hirsch está falando de outra coisa, me parece, né? Então eu queria que você explicasse, por que o Hirsch vai associar esse processo que ele chama de internacionalização do direito com a fragilização das democracias liberais como um produto, né, da ascensão do neoliberalismo? Silvio, essa pergunta é uma pergunta bem interessante, que dá para ter uma longa exposição aqui sobre ela. Mas tentando atrelar com o que a gente está falando, eu sempre sugiro aí ao estudante, ao operador do direito, né, ao jurista, como todo pesquisador interessado, que tente olhar essa ciência de maneira impura, de maneira interdisciplinar, de uma maneira que possa conectar a historicidade, a materialidade e as contradições, né? 3 prismas fundamentais que vão ampliar a sua lente na análise desse todo.
Isso permite com que nós possamos compreender o momento que nós vivemos atual dentro de um momento histórico altamente conectado com o internacional. É bom lembrar aqui, Silvio, acho que não é dúvida para ninguém, né? Não é um desconhecimento de ninguém, de que o neoliberalismo é uma das facetas do capitalismo. Né? E nós precisamos entender que dentro desse modo de produção capitalista, ele é mais um modo na história. Ele não, nem sempre, gente, foi assim, né, conforme a lógica que vivemos hoje. E mesmo nem dentro dos marcos da historicidade, da trajetória do capitalismo em sistema, em âmbito internacional, também nem sempre foi assim. O capitalismo ele foi se alterando, ele foi mudando conforme as transformações internacionais, conforme as contradições e as lutas dos povos por todo o globo. É importante para o nosso marco histórico aqui da discussão do neoliberalismo apontar o pós-Segunda Guerra Mundial, que é o momento em que todo esse capitalismo vai se reorganizar, sobretudo a partir do centro do capitalismo, ou seja, a partir da Europa e dos Estados Unidos, e, nesse momento, as relações de produção elas vão se tornar indisfarçavelmente, inegavelmente internacionais, pois elas vão se penetrar pelos 4 quadrantes do globo, né? Vão chegar por todos os quadrantes do globo. E aí, nesse sentido, aparece a primeira grande clivagem, que é entre centro e periferia nessa dinâmica, e vamos vendo que cada uma das áreas tem repercussões, tem efeitos distintos, sempre o centro com a proeminência em relação à periferia. E aí, dentro de toda essa dinâmica, a gente percebe que o pós-Segunda Guerra Mundial é um momento que consolida um modo de desenvolvimento do capitalismo muito próprio, chamado de fordista, justamente por ter um eixo de acumulação interno muito reconhecido como industrial, como capitalismo industrial, com aquele padrão que nós conhecemos e imaginamos, né, de um capitalismo restrito, ou pelo menos focado nas fronteiras nacionais, e um modo de regulação correspondente, que é o do bem-estar social, ou seja, é a intervenção do Estado, uma intervenção mais presente nessa relação entre capital e trabalho, e uma intervenção a favor do trabalho, ou pelo menos com maiores concessões ao trabalho. Esse contexto ele vai se formular muito em função dos desdobramentos da Segunda Guerra, das lutas socialistas pelo mundo, das lutas dos povos pela emancipação, pela descolonização por todo o globo. Porém, esse momento ele vai ser um momento breve e um momento em que, logo depois de seus primeiros 25 anos, ele começará a sofrer uma pressão tremenda para o seu rompimento. E logo na década de 70, nós vamos testemunhar o início da ruptura desse processo, que vai impactar diretamente nesse movimento que vai se intensificando cada vez mais, que é a internacionalização das relações de produção. Sempre bom lembrar, né, Silvio? O capital ele não se limita às fronteiras geográficas ou artificiais do Estado-nação. Ele é, por essência, expansivo. Então, ele está sempre buscando o internacional. Porém, em função de questões geopolíticas, questões históricas, questões sociais específicas, ele vai ganhando esse processo de internacionalização com mais força a partir dos anos 70. E esse processo começa a ser conhecido como globalização. Ele vai sendo gestado ao longo dos anos 70 em meio à crise e ele chega no seu apogeu nos anos 90. E aí sim, esse fordismo, construído no pós-Segunda Guerra Mundial, sobretudo, ele começa a erodir, a ter suas bases erodidas, e por falta de um nome melhor, se dá o nome de pós-fordismo, por ser a superação disso. E a superação em que sentido? Esse eixo de acumulação que outrora era interno, hoje passa a ser internacional. E o modo de regulação disso deixa de ser do bem-estar social intervencionista com concessões ao trabalho e passa a ser conhecido como neoliberal, no sentido de transferir cada vez mais as competências soberanas do Estado-nação para organizações internacionais, para o direito internacional, retirando
da disputa interior, da correlação de classes e forças, a mínima possibilidade de discussão dos temas mais candentes. Não é coincidência, Silvio, que a União Europeia é tida como um grande modelo de modernidade, foi vendido durante muito tempo para todos e todas. Hoje, ela vai se provando um rotundo fracasso. Porém, ao longo do tempo, ela foi tida como um exemplo de sucesso e de futuro para outras regiões do globo. A União Europeia que concentrou para si uma competência soberana fundamental para a política econômica do dia a dia, que é a emissão monetária, a emissão de moeda. Então, o que muita gente vê como uma grande vitória, essa possibilidade de uma moeda comum, em verdade, para os povos, é nada mais do que o reforço dessa política de austeridade, dessa política do neoliberalismo. Logo, o internacional está altamente conectado com o neoliberalismo desde as suas raízes, desde as suas origens. Então, no final das contas, você tá dizendo, de maneira muito precisa, né, com uma belíssima exposição, é o seguinte: à medida que você tem esse processo de internacionalização do direito, que na verdade não é só do direito, mas a internacionalização da produção capitalista, né, levado por uma série de circunstâncias históricas, né, você tem, portanto, uma espécie de dispensabilidade, né, se torna dispensável as decisões que são tomadas no plano nacional, né? Ou seja, a população dos países ela já não consegue interferir nas grandes questões, porque justamente as grandes decisões elas são tomadas nas instâncias internacionais e pelos organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, né, o Banco Mundial, né? Ou seja, se torna absolutamente dispensável até mesmo esses mecanismos de participação democrática. Rubens, fala uma coisa para mim, né? Assim, você usou a palavra lawfare aqui, né? Que queria que você falasse um pouco mais disso, mas eu queria que você me desse um panorama do que é a atuação do Poder Judiciário dentro desse estado de coisas, né? Como é que fica a atuação do Poder Judiciário diante disso, né? Porque algumas ideias, né, que permeavam e que, de certa maneira, foram reconfiguradas, né, pelo neoliberalismo. A ideia de que o Estado ele tem um papel fundamental de mediação, né, diante das contradições do capitalismo, e que são muitas contradições. A principal delas é a que envolve a contradição e a oposição, o conflito entre as classes sociais. Depois nós temos os antagonismos sociais que colocam as questões de raça, de gênero, de identidade de gênero, de sexualidade, e são todas questões que só ganham sentido dentro da materialidade, né, da organização capitalista, né? E aí o Poder Judiciário, né, ele se colocava como uma espécie de elemento, o sistema de justiça, sendo mais preciso, né, se coloca como uma espécie de anteparo, né, de uma forma de impedir a absorção desses conflitos, tal sorte que eles não pudessem ser destruidores, né, do modo de produção capitalista. Mas como é que fica agora o Poder Judiciário, né, que não só está no interior da crise, mas que muitas vezes é tido como um dínamo, né, um elemento fundamental na produção de crise? Como é que você lê isso, Rubens? Como explicou muito bem o nosso amigo Alisson Mascaro, o Estado é a forma jurídica, a forma política do capitalismo. Assim, toda modificação no capitalismo gera também modificação no funcionamento do Estado, porque o Estado está a serviço do capitalismo. Nesse capitalismo sem luvas, que é o neoliberalismo, há uma profunda transformação também nas funções exercidas pelo Estado, dentre elas as funções exercidas pela agência judicial. Desaparece, a partir da racionalidade neoliberal, o poder judiciário condicionado pela racionalidade neoliberal, desaparece qualquer pretensão de solucionar conflitos, de acomodar conflitos, ou de concretizar direitos fundamentais. A função do Poder Judiciário passa a ser basicamente duas. A primeira, homologação dos interesses dos detentores do poder econômico. Homologação dos interesses do mercado. Tornar
o contexto favorável ao mercado. E a segunda, aquela que nós já falamos, que é o controle dos indesejáveis. O controle de todos aqueles que não interessam ao mercado, não interessam aos detentores do poder econômico. O Estado neoliberal, ao contrário do que muita gente pensa, não é um Estado fraco. Ele tem que ser necessariamente um Estado forte. Forte para atender aos interesses do mercado, para atender aos interesses dos detentores do poder econômico, forte para emprestar dinheiro para os bancos, por exemplo, para emprestar dinheiro para as grandes empresas, e também para construir toda essa estrutura de controle de quem não interessa ao poder econômico. Não por acaso, o Nilo Batista, com muita razão, a partir da leitura do Luc Vacan, ele vai dizer que os presídios nada mais vão ser do que verdadeiros planos habitacionais para a miséria. Então, precisa de um Estado forte, um Estado policial forte, para utilizar aquela metáfora do Bourdieu, né? Uma mão direita forte e uma mão esquerda, a mão da assistência social, das políticas afirmativas, das políticas sociais, cada vez mais fraco. Então, o Poder Judiciário ele vai ter uma mudança profunda. Se o Poder Judiciário, no Estado democrático de direito, se caracterizava por essa função de garantia dos direitos fundamentais, concretização dos direitos liberais, dos direitos sociais, dos direitos coletivos, o Poder Judiciário, condicionado por essa racionalidade neoliberal, ele vai ter um comprometimento totalmente diferente. Ele vai estar comprometido com o poder econômico, com o mercado, com o controle da população indesejável. Luiz Felipe, a gente hoje, quando nós estamos aqui fazendo a gravação desse programa, desse quadro do canal, hoje foi a leitura, né, do relatório final da CPI da pandemia, né? E há uma grande discussão em torno desse relatório acerca da tipificação, né? E você já imagina, porque eu estou te fazendo essa pergunta, porque você é especialista em relações internacionais, a questão a grande pergunta é sobre a tipificação do crime de genocídio, a atribuição do crime de genocídio ao atual presidente da República. A grande dúvida é sobre o enquadramento das condutas dele no crime de genocídio. Há críticas, né, em relação a isso, né, principalmente no tratamento que se deu na pandemia aos povos indígenas. Achavam que, do ponto de vista simbólico, o crime de genocídio deveria constar no relatório, principalmente em prestígio, em homenagem, em consideração aos povos indígenas. Mas, por outro lado, alguns estão dizendo que, do ponto de vista técnico, isso poderia ser, inclusive, algo que poderia, lá na frente, ocasionar uma série de problemas diante da cabeça dos juristas mesmo, né, que precisam sempre olhar as coisas de um ângulo mais, vamos dizer assim, mais restrito. O que eles estão falando, basicamente, é a questão do dolo, né? Porque eles acham que, de alguma maneira, algumas pessoas acham que seria mais difícil comprovar o dolo. Agora, do ponto de vista das relações internacionais, nesse mundo que nós estamos descrevendo agora, em que ao mesmo tempo está financeiramente conectado, mas cada vez menos do ponto de vista humano, político, conectado, qual a sua avaliação a respeito desse debate sobre genocídio, sobre extermínio, se nesse caso especificamente a decisão ela foi correta, se ela não foi? Qual a sua avaliação como professor de Direito Internacional, de Relações Internacionais? Olha, Silvio, essa pergunta é muito instigante, né? Inclusive, para a gente poder apontar questões interessantes. Na minha concepção, o que é fundamental nesse caso, ou melhor, esse caso traz talvez um dos melhores exemplos aí de como que o direito não é a mera aplicação, ou não é mera técnica jurídica, a aplicação do que está, por exemplo, no Estatuto de Roma, que define o que é genocídio, aplicando com a conduta, né, com o suposto fato criminoso.
o que prova que o direito está imerso numa conjuntura política que precisa ser analisada não apenas do aspecto do prisma interno, mas também do internacional. E aí, para isso, nós precisamos justamente entender qual é o contexto que leva a essa disputa. A meu ver, né, todos os atos cometidos, não só perante a comunidade indígena, mas todo o povo brasileiro, né, de desrespeito, de escárnio, de boicote em meio a uma pandemia tão grave como foi feito pelo governo federal, é por si só digno de punição e nas mais variadas esferas pelos mais variados crimes, né? Isso é fato. Agora, o que me parece que está em jogo envolvendo essa comissão parlamentar de inquérito é uma disputa dentro do seio da direita para ver quem será o candidato desse espectro da direita para as próximas eleições. É importante a gente ter em mente que o Brasil, após o golpe de 2016, ele mudou, ele teve uma mudança significativa em meio ao seio da sua política. E o que me parece agora é que, dentro dessa direita que deu o golpe de 2016, há uma briga interna, fratricida, que busca aí colocar um candidato para despontar, para poder concorrer com um candidato das esquerdas, que é aquele que aparece, por hora, em primeiro nas pesquisas. Então, o que parece que está envolvendo é todo um jogo político que, ainda que indique ali no relatório crimes como genocídio, ou que não seja tipificado como genocídio, tipificado como um crime contra a humanidade, ou qualquer outro tipo penal previsto no nosso código, o fato é que essa punição será de valor muito mais histórico, e essa punição somente virá quando houver clima político para tanto. Em não havendo clima político, não adianta, porque o direito não se imporá somente pela mera técnica normativa. Olha, o que nós testemunhamos nos últimos anos foram os mais absurdos perpetrados à revelia do direito que qualquer estudante de primeiro período ou qualquer um que conheça minimamente a lei saiba que vários dos princípios foram desrespeitados. Então, o que a gente precisa é sensibilizar a população, essa maioria que vem sendo esmagada, não só pelas medidas cruéis tomadas ao longo da pandemia, mas por esse próprio neoliberalismo, né, que vem sendo implementado de maneira exacerbada pelo governo federal, mesmo em meio a uma crise do próprio neoliberalismo, a crise de 2008, cujos rescaldos sentimos até hoje, quiçá, a maior crise da história. E é uma crise desse modelo neoliberal. Perfeito. Altamente conectada com esse internacional. Perfeito. Agora, dentro dessa mesma lógica, queria ouvir o Rubens sobre esse tema também, mas eu queria fazer mais uma pergunta para ele, que é a seguinte. Rubens, você, enfim, nos seus livros, né, quando você fala do Estado pós-democrático, uma coisa que não só parece, mas evidentemente é um dos pontos que você estabelece, é que, na verdade, o autoritarismo, o fascismo redivivo, presente no governo atual, mas não só, tá? Vamos lembrar também das ações, né, dos agentes públicos, de maneira geral, das polícias, dos governos estaduais, né? E, obviamente, né, com muito mais ênfase no governo federal, são ações autoritárias, eivadas de fascismo, né? Mas que são resultado do neoliberalismo, né? Ou seja, o neoliberalismo é que gestou, é que torna possível, e mais do que possível, é que torna necessário esse tipo de gestão a partir da violência, da imposição do sofrimento, do que a gente pode chamar de uma espécie de destruição de horizontes que possam ir além, né, dessa tragédia que nós estamos vivendo. É uma espécie de hipostasia no presente, né, que a gente não pode olhar nem para um passado diferente, muito menos para um futuro
redentor, transformador. Olha, o papo foi tão bom, mas tão bom, que eu não consegui colocar tudo em apenas um vídeo. Guardei mais um pouquinho para sábado que vem. Nos vemos lá, tá bom? Como é que você vê isso que foi comentado agora pelo Luiz em relação ao genocídio, né? Qual a sua impressão?